Olá, amados irmãos e amigos, graça e paz. Aqui estamos nós mais uma vez na TV Caminho Livre para mais um vídeo, mais um estudo bíblico. No último vídeo nós falamos sobre 5 aspectos da vontade de Deus que devem ser observados se você quiser entender verdadeiramente o que é Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho puro e simples do Senhor Jesus. Sem você entender esses 5 aspectos da vontade de Deus, você se equivocará, você assumirá proposições equivocadas, antibíblicas até, com relação ao Evangelho da Graça, ok? Bom, hoje eu quero falar sobre um tema que eu tenho tratado já inúmeras vezes aqui na TV Caminho Livre. E eu quero analisar hoje um texto que é muito utilizado pela teologia arminiana, no sentido de mostrar que a eleição da graça existe, sim, ela existe, mas ela se dá, segundo a teologia arminiana, com base na previsão de fé, ou seja, Deus prevê a fé do indivíduo, né, do cidadão ou da cidadã, que responde com fé ao seu chamado e como tal o elege. Esse é o entendimento da teologia arminiana a respeito da eleição. Ela não admite a eleição incondicional da graça. Ela só admite a eleição nesses casos. Não, Deus simplesmente prevê aquele que vai responder com fé ao seu chamado e a esse ele elege. E um dos textos bases para este entendimento equivocadíssimo, incorreto da palavra de Deus, é o que está aqui em 1 Pedro, abra comigo, 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ler? O texto diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Este aqui é o texto, o versículo 2 é o foco daquilo que nós queremos apresentar aqui como equívoco. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Vai afirmar então a teologia arminiana aqui, está vendo? Com base neste texto, Deus elege sim, mas elege segundo a sua santa previsão. Ele prevê quem responderá com fé ao seu chamado, então ele vai eleger esse ou aquela. Bom, seria este o entendimento que o apóstolo Pedro quer nos passar aqui na palavra, em sua epístola? Seria esse o entendimento? Se nós lermos o contexto, nós vamos perceber que Pedro tinha um outro entendimento a respeito dessa questão. Ele dirige a sua epístola a quem? Aos eleitos. Ele dirige a sua epístola aos eleitos. E aí ele vai dizer o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. O que Pedro entende? Se nós analisarmos o contexto aqui, nós vamos saber disso, mas como Pedro entende essa questão da presciência de Deus Pai? O que ele quer dizer com isso? Presciência de Deus Pai. Será que Pedro, aqui ele chancela o ponto de vista arminiano? Vamos ler aqui o que se encontra aqui mesmo no capítulo 1 de 1 Pedro, do verso 10 até o verso 12. Vamos ler? Leia comigo. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas
anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Esse texto, ele é muito importante para que nós elucidemos o entendimento de Pedro sobre presciência de Deus. Como é que Pedro entende a presciência? Quando Pedro expressa isso, presciência de Deus, ele está fazendo uma referência àquilo que nos chega como pré-conhecimento. O pré-conhecimento de algo que ainda não aconteceu, algo que ainda não se materializou na nossa história. E o que é isso que chega até nós como crentes da palavra de Deus, como pré-conhecimento? Senão as profecias. As profecias anunciam de antemão algo que ainda não aconteceu, um fato que ainda não se concretizou, ainda não se materializou na nossa história. Então, profecia nada mais é do que um pré-conhecimento que nos chega por Deus, através dos seus profetas. Isso é profecia. Profecia é presciência. Por que isso? Porque analisemos o seguinte: Deus possui presciência? Deus possui presciência? Analisa bem o que eu estou perguntando. Presciência. Este prefixo pré, ele indica algo que está circunscrito ao tempo. É antes de algo, né? Na escala linear do tempo, o pré vem antes de alguma coisa. Então, Deus possui presciência. Deus possui, veja bem, Deus possui onisciência, que é o atributo incomunicável de Deus, que permite que Deus saiba de todas as coisas. Deus tem todo o saber, Ele detém todo o conhecimento, toda a ciência. Ele conhece o fim desde o princípio. Ele sabe de tudo. É isso que significa a onisciência de Deus. Deus, portanto, não possui pré-ciência, nem pré nem pós-ciência. Deus está no sempre. Deus não está na corrente do tempo. Deus não pode se submeter ao tempo. O tempo é uma criação de Deus, é uma criatura de Deus, e Deus não pode se submeter ao tempo. Portanto, Deus não tem pré-ciência. Pré-ciência é para nós. E quando Pedro diz eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ele quer dizer o seguinte: eleitos segundo as profecias de Deus Pai, porque é disso que ele está falando. Ele está falando de uma salvação que fora profetizada antes dela se concretizar aos profetas. Os profetas falaram desta salvação, e estas profecias nos chegam enquanto presciência. É isso que Pedro quer dizer. E o texto aqui que eu acabei de ler, capítulo 1, versos 10 a 12, deixam isso claro. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles o quê? Profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Veja que Pedro está dizendo que essa graça foi destinada àqueles a quem ele estava escrevendo. Existe aqui um objeto, né? Existe aqui uma especificidade que não pode ser passada em branco. Pedro deixa bem claro que estes eleitos foram beneficiados com a graça que fora destinada a eles. E os profetas receberam esta presciência, este pré-conhecimento de Deus e profetizaram, produziram o quê? Produziram presciência para nós. Eles recebem esta luz de Deus como profecias e produzem estas profecias, e essas profecias nos chegam como pré-conhecimento de algo que ainda não se materializou, mas que agora estava se cumprindo, nos dias de Pedro, quando Pedro escrevia a sua epístola aos eleitos, a quem Deus destinou graça. Estas profecias, ou a presciência de Deus, estava se cumprindo. Como que ela estava se cumprindo? E no versículo 2 do capítulo 1, Pedro deixa isso bem claro. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, segundo as profecias de Deus Pai, em santificação do Espírito. Em santificação do Espírito. Ou seja, porque Deus elegeu, porque Deus destinou graça ao eleito, ou aos eleitos, o Espírito vem e faz o quê? Inicia um processo de santificação desses, retira-os do mundo, separa-os para Deus.
Isso é ação do Espírito Santo. Isso é ação única e exclusiva do Espírito Santo. Isso é atribuição única e exclusiva do Espírito Santo, de separar, de tirar do mundo, separar para Deus, produzir santificação nesses a quem foi destinada a graça. E o que Pedro quer dizer é isso, que agora, aquilo que havia sido profetizado pelos profetas, que nos chega enquanto presciência, ou seja, pré-conhecimento de algo que ainda não havia se realizado, estava se cumprindo diante dos seus olhos. Estava se cumprindo diante dos seus olhos, como? Porque o Espírito Santo estava fazendo esse chamamento, esse processo de santificação, nada mais é do que a separação da pessoa do mundo a quem ela estava presa. Separa, o Espírito Santo vem e chama, separa essa pessoa, tira essa pessoa do mundo e a separa para Deus. Santificação é isso. E aí o que o texto diz mais? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. O que significa isso aqui? Isso aqui detona aquela ideia arminiana de que Deus elege sim, mas com base na sua previsão de fé. Ou seja, Deus elege, porque Ele previu que aqueles a quem Ele chama, responderá a esse chamado com fé. Responderá a esse chamado com fé. Mas o texto está dizendo o seguinte, olha, Deus elege, o Espírito chama a esses a quem Deus elege, tira-os do mundo, é a ação santificadora do Espírito, isso é uma atribuição exclusiva do Espírito Santo, mas o Espírito Santo faz isso para que estes obedeçam, passem a obedecer, não é o contrário. O Espírito Santo não faz isso porque eles já obedecem, até não teria sentido, né? Se eles já estão obedecendo, se eles já responderam com fé ao chamado de Deus, eles já estão num processo de santificação. Não, o Espírito Santo vem, retira-os do mundo, santifica-os, não é? E aí, qual é o propósito disso? Para que estes possam obedecer. Obedecer como? Pela fé. Fé no quê? No sangue de Cristo. Pela fé no sangue de Cristo. Porque Cristo é o alvo, é o objeto para quem apontam todas as profecias que chegam até nós enquanto presciência, certo? Então, gente, nós temos que entender isso. O que Pedro está tentando dizer é nada mais, nada menos do que isso. Eu rabisquei aqui um entendimento, porque antes de passar um tema para vocês, eu vou analisar o tema, vou fazer alguns rascunhos, vou fazer algumas perguntas para o texto, né? E vou obter respostas do texto. Eu rabisquei aqui algo concernente ao entendimento de Pedro a respeito deste assunto. O que Pedro quer dizer com o texto de 1 Pedro 1 e 2? Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Pedro quer dizer que a eleição, que fora procedente da vontade soberana de Deus e que foi objeto das profecias, estava se cumprindo agora na vida de todos os que estavam sendo santificados pela ação do Espírito Santo, com o propósito de levá-los à obediência, segundo a qual se crê na suficiência do sangue de Cristo, pelo qual foram resgatados. Este é o entendimento. Este é o entendimento. Olha, eu quero ler com vocês para ampliar o entendimento dessa questão, porque veja, Pedro não pode contradizer a Paulo, nem Paulo contradizer a Pedro. Então vamos ler o que se encontra em Efésios capítulo 1. Abra comigo. O que se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, preste atenção nisso aqui. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nele quem? Jesus.
Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Então quer dizer que Deus nos elege em Jesus. Deus não nos elege por conta do nosso livre-arbítrio e por conta da nossa resposta de fé ao chamado de Deus, procedente do livre-arbítrio. Não é esse o entendimento da Bíblia. O entendimento é o seguinte: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Jesus. Por conta do que Jesus fez em vida, morte e ressurreição, Deus nos elegeu nele. Então, a graça da nossa salvação, a glória da nossa salvação, está em Cristo, pertence a Cristo. Ela não é algo de domínio humano. Estão entendendo o que o texto está dizendo? Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele. Nos escolheu porque nós já éramos alguma coisa? Não, olha o texto. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Você percebe que o entendimento que Paulo explicita aqui aos Efésios vai na mesma direção do entendimento que o apóstolo Pedro explicita na sua primeira epístola, capítulo 1, versos 1 e 2, e obviamente em todo o contexto da primeira epístola de Pedro. Você percebe que os apóstolos estão em sintonia, embora expressando-se de maneiras diferentes. Paulo fala de modo diferente de Pedro, Pedro fala de modo diferente de Paulo, mas a essência daquilo que eles dizem aponta para a mesma coisa, para o mesmo fato. E vou ler de novo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, em Jesus, o Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Deus nos escolheu em Cristo para que nós fôssemos como Cristo, santos e irrepreensíveis. É o que Pedro diz. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Deus nos escolhe, Deus nos elege soberanamente para que nós obedeçamos, para que nós sejamos santos. Este é o propósito da eleição. Este é o propósito da eleição. E vejam como isso é interessante, né? Ele continua: em amor nos predestinou para ele, ou seja, em amor nos predestinou para ele, que é Cristo, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Olha só quanta coisa existe nesse texto aqui, final do verso 4 e todo o versículo 5. Em amor, Deus nos predestinou para Cristo. Olha só, nós fomos eleitos em Cristo, fomos eleitos nele, e Deus então nos predestina para ele. Em amor, Deus nos predestina para ele. Significa que Deus preconheceu a esses lá na eternidade de modo pactual, salvífico, porque foi em amor que ele nos predestinou a Cristo, para sermos adotados como seus filhos. Percebam que tudo é para, e não porque, é diferente. A teologia arminiana cai fragorosamente aqui. Ela é derrotada pela força da palavra de Deus aqui e em outros tantos lugares, segundo o propósito de sua vontade. Ou seja, Deus elege, Deus predestina em Cristo, para Cristo, segundo o propósito da sua vontade. A eleição se dá segundo o propósito santo, soberano da vontade de Deus, para alguma coisa, e não porque algo já nos era real. Estão entendendo? E olha como Paulo, em Romanos, também aponta para a mesma ideia do para e não porque. Olha, leiam comigo Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou, sim, não porque nós já éramos alguma coisa, mas para sermos conformes à imagem de Jesus. É para a obediência, é para a santificação,
é para nos conformarmos à imagem de Cristo que Deus nos predestina. Eleição não acontece porque eu já sou santo, porque eu já sou superior, porque eu já sou isso, já sou aquilo, já sou alguém. Não. A eleição de Deus, com a sua predestinação, acontecem porque Deus quer que nós nos assemelhemos a Cristo Jesus, porque foi nele e para ele que nós fomos eleitos. É por isso, voltemos a Pedro. Você vê como a Bíblia é harmoniosa quando você procura estudá-la e conhecer o que ela diz de modo livre, de modo livre. É por isso que Pedro, aqui em sua primeira epístola, capítulo 2, verso 4, diz assim: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Pedra sim, que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Deus, antes de nos eleger, elege Cristo. Ele elege Cristo como? Como aquele que viria e seria quem? O Messias. Deus elege Cristo como aquele que viria a resgatar o seu povo dos seus pecados. Foi para isto que Deus, lá na eternidade, elegeu Cristo. É por isto, abre Apocalipse 14, 6. 14, 6. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. É por isso que o evangelho é eterno. Deus concebeu o evangelho na sua mente santa na eternidade. Quando ele concebe evangelho lá na eternidade, ele elege Cristo como Redentor, como Salvador da raça. Porque Deus, em sua onisciência, onipotência, onipresença, em toda a sua magnitude, glória e majestade, predeterminou a existência do mal. Deus não nos explica isso, Ele não nos revela isso, e isso faz parte da vontade secreta de Deus. Deus pré-ordenou a existência do mal, sim, Senhor, porque senão Deus seria um Deus passivo, impotente, um Deus que não intervém, um Deus que não age e nem reage diante do mal. Não, nós temos que tirar isso da ideia. Deus, quando determina criar, Ele determina criar e predetermina permitir a existência do mal. E a existência do mal se dá de modo secundário, não de modo primário. Ou seja, não é Deus que pratica o mal, não é Deus que produz o mal, não é Ele mesmo que lança a mão do mal. Ele se utiliza de suas criaturas, ou seja, de meios secundários, anjos primeiro, depois homens, para misteriosamente cumprir o seu propósito providencial. E não adianta, arminiano, com a sua mente pobrezinha, medíocre, vir discutir isso aqui, porque o Evangelho é eterno. Deus, antes da fundação do mundo, nos elegeu em Cristo e para Cristo. Nos escolheu, colocou o nosso nome no livro da vida, e por isso que Ele destina graça a esses. É por isso que o apóstolo Pedro, voltemos a Pedro 1, verso 10, ele diz: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram, ou seja, produziram presciência. Quando eles profetizam, eles produzem presciência de Deus para nós. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês. Vocês quem? Os eleitos. A graça de Deus foi
foi destinada aos eleitos. Existe aqui uma especificidade. O objeto da eleição recebe graça como destinação final da parte de Deus. Vocês estão percebendo que o sentido é uno, tanto em Paulo quanto em Pedro? O sentido é uno. E se nós descermos um pouco mais em 1 Pedro capítulo 2, vamos ler aqui um trecho. Vamos ler do verso 4 em diante, de novo, 1 Pedro 2, para que vocês possam entender uma questão que é chocante a esse respeito. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Veja que, embora os homens rejeitem esta pedra, aqueles para quem Deus destina graça, os eleitos, não rejeitam esta pedra. Os homens, os outros, rejeitam esta pedra, mas aqueles a quem Deus destina graça por meio da eleição, não rejeitam. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para, olha, sempre para, e não por quê, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Olha, está na Escritura, então é presciência. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Vejam, isso aqui é presciência. Isso aqui é uma citação de uma profecia lá do Antigo Testamento, que chegou até nós enquanto presciência, porque quando esta profecia fora produzida por meio da boca do profeta, o fato profetizado não havia se cumprido, não havia se materializado. Daí profecia, daí ser profecia. E profecia chega até nós como pré-conhecimento de algo que não se realizou, não se concretizou. Isso é presciência. 7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para nós que cremos, por que nós cremos? Porque a nós foi destinada a graça. E por que nos foi destinada a graça? Porque fomos eleitos. E agora estamos sendo objetos de uma ação santificadora do Espírito. Em nós que cremos, Jesus é a pedra que vive, que nos salva, que nos redime, que nos torna seus filhos, que nos torna a família de Deus, que nos adota na família de Deus. Então, para nós que cremos, Jesus é tudo isso. Agora, para aqueles que rejeitam a Jesus, aqueles a quem não fora destinada a graça, ele se torna pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, para os que creem, Jesus é algo maravilhoso. Para aqueles que não creem, Jesus é algo terrível e espantoso. Pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes, olha, ele está falando de quem não crê, de quem rejeita Jesus. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram o quê? Destinados. Meu Deus do céu, então veja, Pedro, neste aspecto aqui, ele é mais chocante do que Paulo, em alguns textos. Ele está dizendo que estes que rejeitam a Jesus, por rejeitarem a sua palavra, por desobedecerem a sua palavra, foram destinados para isso. Enquanto Deus destina graça para os eleitos, Deus não destina graça para os descrentes. Deus, em sua soberana vontade, reservando esse direito para si mesmo, decidiu não salvá-los. Olha o que o texto está dizendo, o texto aponta para esse sentido. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Olha o verso 9. Vocês, porém, são geração eleita. Vocês, porém, são geração eleita. Percebam que Pedro não contraria Paulo. Pedro não contradiz Paulo. Pedro vai na mesma direção de Paulo e é tão chocante quanto Paulo nessa questão, quando aborda a questão da eleição da graça com a sua procedente predestinação. Percebam isso. Então,
Não deem ouvidos a quem quer que seja que represente a teologia arminiana, porque eles são defensores de uma teologia. Não estou falando que eles sejam falaciosos, estou falando que a teologia é falaciosa, é enganadora e é mentirosa. Não deem ouvidos a essa orientação teológica falaciosa, corrupta, mentirosa e enganadora. Ao darmos ouvidos a essa teologia, estamos contra a palavra de Deus, estamos nos manifestando contra a palavra de Deus, estamos aceitando proposições antibíblicas que não estão de acordo com a palavra de Deus e sua soberana vontade. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.